Então aqui a gente consegue, né, claramente perceber que a distribuição normal tem um poder muito grande para nos ajudar a dar um intervalo de confiança do retorno de uma variável, de um produto, de um fundo, se ele vai ficar, tem alta chance dele sair das bandas que eu prometi para o cliente, por exemplo. Então, se eu usar um desvio padrão para um lado, um para o outro, eu tenho mais chance de frustrar meu cliente. Por quê? Eu vou prometer o retorno que o portfólio dele vai ficar 68% das vezes aqui dentro. Se eu usar dois desvios, né, duas vezes o risco que o portfólio projetado dá, eu vou ter menos chance de frustrar esse meu cliente. 95% das vezes o retorno do portfólio vai cair dentro dessa banda. Né? E se eu jogar 2,58 desvios, daria 99%. Aí você vai perguntar, mas você falou 2, por que está 196? 196 é o número mais preciso. Para você ter 95% de confiança, você chegaria a 196 desvios. Mas muitas vezes a literatura aproxima isso do 2, fazendo de forma mais simplista. Tá? Então, para a prova do CGA, no geral, é mais usual usar mais ou menos 2, quando estiver falando de 95%. Para algumas outras determinadas certificações, tem que se usar 196, porque senão a conta pode dar diferente do resultado das alternativas. Tá? Então, uma amostra, né? Quando você estiver fazendo um trabalho desse, né? Um retorno de um ativo de 12% ao ano, o desvio padrão dele é 15%. Eu quero ver o intervalo de confiança de 95%, joga 196 desvios para cima, joga 196 desvios para baixo. Né? Então, aqui eu pego 196 desvios para cima, 196 desvios para baixo. Ou seja, eu tenho 95% de confiança que o retorno desse meu produto vai ficar entre 41% e 17,40% ao ano. Ou seja, se o teu cliente quiser falar qual é o pior cenário que esse meu produto pode dar, você vai falar o pior cenário que você pode dar é 17,40%? Não, você vai falar tem apenas 5% de chance de eu cair mais, tem apenas 2,5% de chance, que seria a cauda lá de baixo da distribuição. Vocês têm 2,5% de chance de eu ter retornos abaixo de 17,40 e também tem 2,5% de chance de eu dar retornos acima de 41,40. Ou seja, 95% das vezes eu vou cair, meu retorno vai ser entre 17% e 41% positivo. Teste de hipótese, né? É um tema que as pessoas morrem de medo, ficam desesperadas, mas porque muitas vezes as pessoas passam rápido pelo conceito de distribuição normal, muitas vezes as pessoas não entendem direito média e desvio padrão, e aí fica muito mais difícil mesmo o teste de hipótese. Né? Então, basicamente, a lógica do teste de hipótese é tão simples, né? Eu gosto de usar sempre o slide 86, que mostra o seguinte: eu começo projetando o que eu quero rejeitar. É estranho as pessoas pensarem isso, mas você não prova o que você quer. Você, num teste de hipótese, você rejeita o que você não quer. Então, por exemplo, se você não acredita em algo, você bota ele na hipótese nula. Né? À medida que eu rejeitar esse negócio, você prova o que você quer. Né? Então, na hipótese nula, eu vou sempre botar o que eu quero rejeitar. Né? Então, por exemplo, num tribunal, qual que é a hipótese nula de um tribunal? É que o cidadão é culpado. Né? É inocente, a hipótese nula. Né? Eu parto do princípio da inocência. Para eu culpar aquele indivíduo, eu tenho que rejeitar a inocência. Eu tenho que me afastar da inocência. Tá? Então, o teste de hipótese basicamente é isso. Eu boto algo no centro da distribuição normal, onde a gente via ali a média do gráfico da distribuição normal, bota ali a hipótese nula, e eu vou testar o quão longe você está da hipótese nula, e se eu estiver longe o suficiente da hipótese nula, eu vou falar que eu rejeitei ela. Rejeitar a hipótese nula é concluir o que você quer, e o que você quer chama-se hipótese alternativa. Basicamente, como é que envolve o processo? Né? O processo, basicamente, o processo conhecido como teste bicaudal, né? Basicamente é um teste que você coloca no centro da distribuição a hipótese nula, e estar longe do centro, tanto para a direita como estar longe do centro para a esquerda, né, dá o mesmo efeito para você. Então, eu estou longe para a direita ou estou longe para a esquerda da distribuição, tanto faz para eu rejeitar a hipótese nula. Por isso que é um teste chamado de bicaudal. Né? E o que significa isso na prática? Significa testes do tipo igual e diferente. Se a hipótese nula é ser igual a alguma coisa e a hipótese alternativa é diferente dessa coisa, esses são testes bicaudal. Teste bicaudal, o que eu faço? Né? Existe um fator chamado de significância do teste. O que é a significância? É
a minha barreira, o quão difícil vai ser rejeitar a hipótese nula, né? Então, se o meu 5%, quanto menor esse número for, mais longe eu vou ter que estar do centro para rejeitar a hipótese nula, né? Então, esse 5 é a área das caudas, 2,5 mais 2,5, tá? Então, quando eu falo que é 5% de significância, eu tenho 5% de chance de rejeitar a hipótese nula, tá? 2,5 para cada lado. Se eu falasse que o alfa do teste, a significância do teste é 1%, ia ter meio para cá, meio para lá. Ou seja, eu teria que estar mais longe do centro para ter essa área, concorda? Quanto mais longe do centro eu estou, menor é a área que eu fico nas caudas. Então, eu teria que estar bem longe do centro para rejeitar a hipótese nula. De onde apareceu esse número 196 aqui? Porque a gente sabe de cabeça que quando eu faço 95% de confiança, tem 196 desvio para um lado, 196 desvio para o outro. Ok? Ou seja, esse número é chamado o número crítico do teste. Então, por que ele é o número crítico do teste? Se a minha estatística da questão eu calcular for maior do que 196, eu rejeito a hipótese nula. Se a minha estatística que eu calcular for menor que menos 196, for menos 3, por exemplo, eu rejeito a hipótese nula. E onde eu não consigo rejeitar a hipótese nula, eu falo em rejeitar, se a estatística que eu calcular ficar no meio do menos 196 e mais 196. Se, por exemplo, eu calculei o número, deu mais 1,50, a minha estatística da questão deu mais 1,50, eu estou na zona de falhar em rejeitar a hipótese nula. E o teste unicaudal? O teste unicaudal é um teste que tem essa cara aqui, ó. É um teste do tipo menor ou igual a zero e maior que zero. Ou um teste do tipo maior ou igual a zero, hipótese alternativa menor que zero. Repara que a hipótese alternativa é sempre o contrário da hipótese nula, né? Que faz sentido. Se eu rejeitei a nula, eu concluo a alternativa. Então, se o teste da questão for algo do tipo menor ou igual maior, é um teste de unicaudal. Você pega todos os 5% e bota numa cauda só. Se eu botei 5% nessa cauda, que mágica foi essa que descobriu o número 1645 que já apareceu automático para mim aqui? Porque lembra que a gente falou de intervalo de confiança? Né? E quando eu jogava 165 desvio para um lado, 165 desvio para o outro, eu tinha 90 de confiança. Quando eu tinha 90 de confiança, sobrava quanto para cada cauda? Exatamente 5%. Ok? Então, quando eu jogo 165 desvios do centro, eu sempre tenho 5% de chance do elemento cair aqui. Tá? Por isso que esse 165 é o número que faz com que fique 5% das ocorrências acima dele. Tá? Esse número, só para a gente não se confundir, esse número é o chamado Z do teste. É o número de desvios padrão em relação à média. Tá? O Z, essa estatística, não é o número que você está calculando na questão. O Z é o número de desvios. Tá? Toma cuidado para não confundir o 165 com o retorno do produto ou a característica da variável, né? O problema pode falar de várias coisas, de beleza, de retorno, pode falar de média de qualquer coisa. Aquele número vai ser usado para calcular o Z, tá? Eu vou usar para calcular essa estatística Z e comparar contra esse meu Z crítico de 165. Se o número que eu calculei for maior que 165, 1645, rejeita a hipótese nula. Se o número for menor que 1645, eu falo em rejeitar a hipótese nula no teste unicaudal. Tá? Então, basicamente, o que seriam tipos de erros que eu poderia cometer no teste de hipótese? Erro tipo 1 é o erro onde eu rejeito a hipótese nula e ela era verdadeira. E o erro tipo 2 seria não rejeitar a hipótese nula e ela, na verdade, era falsa. Tá? A gente nunca aceita a hipótese nula, tá? A gente sempre falha em rejeitar. Né? Então, não rejeitar a hipótese nula, nunca escreva na prova aceitei a hipótese nula. Você fala falhei em rejeitar a hipótese nula. Mas na tua cabeça você pode traduzir o erro tipo 2 como aceitei uma hipótese nula falsa. Tá? Mas só na tua cabeça, nunca escreva na prova, porque é estatisticamente errado falar que você aceitou a hipótese nula. Cuidado, tá? Com estudos estatísticos, que sempre é importante a gente notar que, às vezes, uma coisa que estatisticamente faz sentido, na hora que você vai aplicar na prática, por custos de corretagem, impostos, outros tipos de risco que pode ter, pode não ser viável, né? Ou seja, o valor econômico da tua operação pode não ser viável e estatisticamente era. Aquela estatística T ou estatística Z, né, que eu falei, né, o Z é quando eu estiver falando de uma distribuição normal. Né? Se eu estivesse falando de um processo amostral, né, distribuição normal a gente usa muito quando tem população ou quando eu tenho algumas suposições que eu vou inferir em relação ao exercício, em relação ao estudo. Né? Mas quando eu falo de distribuição normal,
aquela estatísticazinha lá, 165, 196, chama-se Z. Quando eu estou fazendo processo amostral clássico, né, ou seja, a população é Z, é distribuição normal. Quando é um processo de um subgrupo da população, ou seja, a boa e velha amostra da população, a função que rege isso chama-se t-distributed, né, que é uma função muito parecida com a normal, mas basicamente qual é a diferença dela? Ela devolve para você um número de acordo com o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra for, o número que ela vai te devolver vai ser mais parecido com o Z. Quanto menor a amostra for, o número de T vai ser bem diferente de Z. Tá? E basicamente a lógica é tão simples quanto: quão longe o que eu quero calcular, quão longe está do centro, por número de desvios, né? Pelo desvio. Então, o T ou o Z, basicamente é isso. Quão longe o que eu estou querendo, os meus dados da questão está longe do que eu quero rejeitar, por unidade de desvio. Quanto mais longe esse cara estiver daqui, maior a chance de eu rejeitar a hipótese nula, porque esse número T vai dar maior. Né? Ou seja, se esse T maior, o que significa? Ele vai dar maior que o crítico. Maior que o crítico vai aumentar a chance de eu rejeitar a hipótese nula. Né? Se fosse o Z, a função é muito parecida. Né? Com a diferença que o Z, né, aqui eu teria a distância do centro. E aqui, por exemplo, se a questão me desse o desvio padrão da população, eu botaria ele aqui e por isso que eu pude usar o Z. Por isso que eu pude usar o Z na questão. Vamos fazer uma questão para a gente exercitar. Né? Então, uma questão que te diz: teste a hipótese que a média de retorno de um fundo é igual a 1% ao mês, com um nível de confiança de 95%. Tá? Ele está te dando a hipótese nula já. A hipótese nula é 1% ao mês. A hipótese alternativa vai ser que é diferente de 1% ao mês. Aí vem o ponto. Alfa de 5, significância de 5%. Se o teste é de igual e diferente, a hipótese nula é igual e a hipótese alternativa é diferente de 1, claramente esse é um teste bicaudal. Bicaudal, os 5% eu vou dividir metade para uma cauda, metade para outra. Então vai dar 2,5 numa cauda, 2,5 na outra, dá 95 no meio. Né? 95 no meio, a gente já sabe quanto que é o número crítico. Quanto que vai ser o número crítico? 196. Ou seja, a conta que eu vou calcular nessa questão vai ter que ser maior que mais 196 ou menor que menos 196 para eu rejeitar a hipótese que o retorno do fundo é igual a 1. E aí o que eu concluo aqui? O que eu vou usar na questão? A média da amostra passada foi 1,5, o tamanho da amostra foi 45, o desvio padrão da amostra foi 1,4, a variância da população é conhecida. Variância da população conhecida, o que significa? Né? Voltamos aqui os slides um pouco, né? Só recuperando aqui. Variância da população conhecida significa que eu posso usar o Z, posso usar a distribuição normal. Né? Ainda que a distribuição da população é não normal, como eu conheço a variância da população, eu posso usar basicamente a função Z e não me preocupar com a função T para esse tipo de questão de amostra. Tá? Se essa variância da população não fosse conhecida, o que significa isso? Na questão ele te falaria o desvio padrão ou a variância da amostra vale 1,4, eu teria que usar um teste de T e não um teste de Z. E basicamente está aí a construção do teste de hipótese, hipótese nula que é a média igual a 1, hipótese alternativa que é a média diferente de 1, com 5% de significância. A gente sabe que o valor crítico é mais ou menos 196. Vamos para a fórmula visual que é mais fácil da gente enxergar. Tá? A funçãozinha, eu vou ter que calcular ela, né? Então basicamente quanto que 1,5, que são os dados históricos, estão longe do centro da distribuição, que foi a hipótese nula. Então 1,5 quão longe está do centro, que é 1%, pelo número de desvios. Ou seja, 1,5 está a 2,396 desvios do centro. Tá? Ou seja, o 1,5% de retorno que meu ativo dá historicamente está a 2,4 desvios de 1% ao mês. Então, com isso, eu estou na zona de rejeição. Né? O 2,39 é maior que o 1,96, rejeita a hipótese nula. O que significa rejeitar a hipótese nula? O retorno do fundo é diferente de 1% ao mês.
Tá? Eu não estou concluindo nada, só estou concluindo que 1 não é suficientemente diferente de 1. Não estou concluindo se é maior, nem estou concluindo se é menor. Só estou concluindo que é diferente de 1%. Ok? Então, repara, cair na zona de rejeição. Estou longe suficientemente do centro. Por que eu estou longe suficientemente do centro? Porque eu passei a barreira de 1,96, que era o crítico. 1,96 é esse que veio de quem? Veio do alfa do teste. Tá? Um alfa de 5% significa 2,5 aqui, 2,5 aqui. Ou seja, é um Z de 1,96, que é menor do que o Z do teste. Né? Esse 1,96 é chamado de crítico. Esse aqui é o Z que a gente calcula com os números da questão. Esse aqui vem do alfa, esse vem com os números da questão. Poderia fazer a mesma coisa para um fundo que excede 1% ao mês. Né? Então, um pesquisador quer provar que um fundo excede 1% ao mês. Se ele quer provar que o fundo excede 1% ao mês, o que ele vai botar na hipótese nula? Que o fundo não dá, é menor ou igual a 1% ao mês. Tá? A hipótese alternativa vai ser o que ele quer concluir, que é maior que 1% ao mês. É um teste unicaudal, claramente, porque é um teste menor igual ou maior. O valor crítico é dado de 1,65 para um alfa de 5%. Calcule o teste T, o teste de T da questão. Ou seja, 1,5 está com longe do 1% pelo número de desvios. Está a 1,667 desvios do centro. 1,667 desvios do centro é maior que 1,65, rejeita a hipótese nula. O que significa rejeitar a hipótese nula? Concluir o que o pesquisador quer concluir, que a média de retornos do fundo é maior que 1% ao mês. Ok? Então, se esse número, que é o que eu calculo com os dados da questão, for maior que o crítico, rejeita a hipótese nula. Vamos entrar agora em regressão. Né? Regressão, basicamente, né, é um conceito de econometria, basicamente, que é, basicamente, o nome é bonito, regressão, mas é uma reta. Né? Regressão linear é reta. É algo do tipo y é igual a mais bx. Né? Uma reta clássica que a gente aprende desde novo, né? Onde eu uso x para provar y. Né? Então, x é a variável independente, y é a variável dependente. Por quê? Porque y depende de x. Né? E x não está dependendo de ninguém, por isso que ele é chamado de independente. Ou seja, dado x, eu descubro y. Né? Então, esse é um caso clássico de problemas de variáveis de regressão linear, usando variáveis dependente e dependente. A variável y poderia ser, por exemplo, retorno da Petrobras. A variável dependente de x pode ser o preço do petróleo. Será que o retorno da Petrobras tem a ver com o preço do petróleo? Parece que sim. Então, seria uma regressão linear que eu poderia montar. Então está aqui com uma cara não tão amigável como y igual a mais bx, mas no final é variável dependente y, intersecção b0, né, coeficiente b1, variável independente x1 e epsilon1 seria o termo aleatório ou resíduo ou erro do exemplo. O que seria esse erro? Basicamente seria, eu estou tentando projetar y1 baseado em x1. Se na hora que eu projetei o y1 na prática deu um diferente do valor real que o número saiu, eu ajusto a minha série por esse termo aleatório que é o erro. Se a minha modelagem for muito boa, for muito inteligente, for muito acertada, esse valor desse epsilonzinho i aqui, esse termo aleatório, vale zero. Ou seja, se toda vez eu projetar o preço do petróleo, eu projetar que o retorno da Petrobras eu acerto toda vez, o epsilon i vai dar zero. Né? Eu não preciso ficar ajustando a série medida a medida. Né? Então, aqui a gente está medindo regressão linear. Quais são as principais premissas? Relação linear. Né? Y e x tem que mexer em forma de reta, a relação entre os dois. Né? A variável independente, o x não pode ser correlacionado com epsilon, com o termo aleatório. Né? Por quê? Eu não vou saber se é o termo aleatório, o epsilon que está explicando o y ou é o x. Então, eu tenho que conseguir entender que o epsilon, o erro, o termo aleatório, tem que ser aleatório, como o nome x. Ele não pode ter dependência com a minha série, ele não pode ter dependência com a variável independente x. Né? Ou seja, imagina que tivesse um erro, um termo aleatório, que tivesse correlação com x e o x fosse o petróleo. Né? Quem está explicando a Petrobras? É o termo aleatório ou é o petróleo?
né? Então, esse de fato, o epsilon tem que ser algo não explicado pelo modelo mesmo, tem que ser algo randômico, algo aleatório, né? O valor esperado desse termo aleatório eu espero que seja zero, né? E que a variância dele seja constante, características para a gente trabalhar ele como distribuído uniformemente, normal, ou seja, que o erro de fato, aquele termo aleatório, seja uma variável aleatória, né? E aí, por exemplo, o retorno de uma ação em relação ao mercado, você pode plotar, né, como a gente já fez lá para estudo de correlação, o que a regressão vai fazer é tentar criar a reta que melhor explica o retorno da ação sobre o retorno do mercado, né? Então, eu poderia traçar essa reta aqui, que para cada ponto dessa reta que eu escolher, ele vai me dar o retorno do mercado e o retorno da ação. Posso calcular a inclinação e o ponto onde ela intercepta o eixo y, né? Basicamente, o ponto de intersecção é o ponto onde x é igual a zero, né? Quando eu faço x igual a zero, y igual a b0, né? Que é a intersecção da questão. E o resíduo, como a gente falou, aquele termo aleatório, é o número que eu projetei estava aqui na reta, aqui na reta, né? Eu projetei que o número estaria aqui e ele veio aqui, né? Isso aqui chama-se termo aleatório, é o resíduo, né? É aquele epsilonzinho. Então eu vou somando ele, cada ocorrência, para tentar capturar essas distorções, tá? Para que a minha próxima medida não seja muito diferente, eu poderia ir somando na série cada ocorrência dos eventos. Vou ajustando a minha série. Então isso aqui claramente eu projetei isso e deu isso. Se a minha reta fosse perfeita, todos os pontos tinham caído na reta vermelha. Ou seja, não teria tido nenhum erro, nenhum termo aleatório. Intersecção e inclinação já falamos. A inclinação basicamente é a inclinação, a inclinação da curvatura, né? Aqui o que a gente pode fazer, tá? Testar o coeficiente da regressão, né? Então, um dos testes comuns quando se faz regressão, né? Se y igual a b0 mais b1x1. Para essa regressão valer, b1 não pode ser zero, né? Porque se b1 for zero, y não depende de x, né? Então, o b1 não pode ser zero. Então, eu posso fazer um teste de hipótese, né? Para tentar ver se o b1 da regressão está suficientemente longe do zero, né? Então, se o b1, esse t de b1 aqui, esse teste de b1, que a gente está vendo aqui embaixo, for significante, né? Ou seja, eu rejeitar essa hipótese nula aqui, significa que y depende de x1. Então vai ser um dos testes de hipóteses mais comuns que são usados para quem faz regressão. Quer ver quão longe o coeficiente da regressão está longe de valer zero, por unidade de desvios, né? Muito cuidado, que às vezes alguém pega uma reta, uma regressão na prova, e está lá, y é igual a 3 mais 1000x. Aí o cara entende que 1000 está muito longe do zero, porque 1000 é grande, né? 1000 é um número que está muito longe de zero. Não é assim que a gente toma decisão estatística. 1000 não é uma medida absoluta que eu vou medir, eu tenho que calcular o t. Então, 1000 está longe de zero por unidade de desvios do coeficiente. Porque se os desvios do coeficiente forem da ordem de 3000, 1000 não está suficientemente longe de zero se o desvio for grande. Ok? Então, por isso que a gente calcula a significância estatística via t ou via z, para ver se de fato isso está longe disso por unidade de risco, né? Porque 1000 pode ser longe de zero ou pode não ser suficientemente longe de zero. Depende da volatilidade do ativo, né? Da volatilidade, nesse caso, do coeficiente, tá? Então, não vai cometer erro grosseiro do tipo, 1000 é muito maior que zero, então por isso o coeficiente da regressão é importante e a regressão vale. Esse tipo de conclusão não é isso que a gente aplica em prova, tá? Você tem que usar o desvio da variável no denominador ali, calcular o t e ver se esse t é maior que o crítico, tá? Então, por exemplo, uma regressão que te dá um coeficiente de 0,90 e um desvio padrão, um standard deviation, né, que é um 0,17 dividido pelo raiz de n, né? Te dá o denominador da fórmula aqui é 0,17, 0,90 dividido por 0,17, 5,3. Tá? Para um teste bicaudal, onde hipótese nula é igual, hipótese alternativa é diferente, o t crítico, né, aquele para um alfa de 5% e para uma amostra de 11 elementos, né, por isso da degrees of freedom é n-1, né, ou seja, uma distribuição t de student
com 11 amostras, uma amostra com 11 elementos, eu vou usar n menos 1 grau de liberdade para pegar minha tabelinha de t. Tá? Você teria que ter uma tabela da t para saber esses números. A normal a gente sabe de cabeça que daria um 9,6, né? Para a tabela de t vocês não têm como saber de cabeça, você precisa de uma tabelinha do t. Aqui a gente já está te dando um número que para 5% bicaudal o número crítico é 2,2. 5,3 é maior que 2,2? É. Então rejeita a hipótese nula. Rejeita a hipótese nula, o coeficiente da regressão, zero não é. Qual que é a força disso? A regressão existe. Se o coeficiente B1 não é zero, y depende de x1. Tá? Posso calcular o intervalo de confiança do próprio coeficiente, né? 0,90 mais ou menos 2,2, que é o número de t crítico, vezes 0,17, que é o número de desvios. Vou descobrir que o coeficiente B1 é algo entre 0,53 e 1,27. Ou seja, isso aqui são as inclinações possíveis da reta que explicariam o meu modelo y em função de x1. São as inclinações possíveis de retas que abrangeriam 95% das vezes a minha assertividade de x1 versus y. Tá? Repara, o zero está dentro desse intervalo? Não. Como é que eu tenho certeza que ele não estaria? Porque eu acabei de rejeitar a hipótese que o coeficiente era 0 com 95 de confiança. Ou seja, 0 não poderia estar dentro desse intervalo de confiança. Tá? Porque a gente acabou de testar a força do coeficiente e testou que 0 não é. Com 95% de confiança, 0 o coeficiente não pode ser. Então, o intervalo de confiança aqui está só me corroborando que o 0 não está dentro do intervalo de confiança de 95. Poderia ter uma questão simples do tipo, dado o retorno do petróleo, quanto que vai ser o retorno da Petrobras? Então, para um retorno do petróleo de 1,1, substituo na fórmula da regressão, descubro que a Petrobras vai subir 1,5%. Tá? Então, isso seria a aplicação simples da fórmula. Né? Posso também pedir para você calcular qual é a confiança do retorno da Petrobras que você tem. E basicamente seria pegar o y e fazer um intervalo de confiança de y. Poderia ter feito isso aqui também. Né? Então, pegar o y mais ou menos t vezes os desvios do y. Né? Então, seria uma outra forma que eu poderia calcular também para começar a questão. Né? Muita gente usa isso, né? Principalmente os analistas, quando eles querem prever, por exemplo, o PIB de um país. Né? Então, vou prever o PIB dos Estados Unidos. Ele fala, vai ser 1,3 mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,2. Ou seja, o PIB dos Estados Unidos vai ficar algo entre 1,5 e 1,1 no trimestre. Né? Então, ele está usando várias variáveis x1, x2, x3 para prever o PIB americano Y e ele ainda te diz a confiança da previsão dele. Coeficiente de determinação, ou também chamado R2. Tá? Aqui, basicamente, se baseia num conceito, né, de tentar ver quão boa a minha reta é. Né? Então, quanto melhor a minha reta for, vai ser quanto mais próxima ela passar dos pontos. Né? Então, quanto mais próxima ela passar dos pontos, a variação de y explicada por x vai ser grande frente à variação total de y. Né? Então, o R2 basicamente é um conceito de que quanto maior, melhor. O maior R2 possível para uma regressão seria 100%. 100% significa dizer o seguinte, todos os pontos caíram na reta. Tá? Quando eu pego um R2 de 80%, está dizendo o seguinte, tem 20% que não foi explicado. 20% dos movimentos de Y não foram explicados por X. Esse é o conceito do R2. Tá? A ANOVA, Analysis of Variance, né, que é a análise da variância, é uma ferramenta usada para exatamente ver a minha regressão, se eu testei o coeficiente não era zero, a gente viu que y é igual a P0 mais B1x1, não significa dizer que a regressão é boa. O R2 é um primeiro teste para ver se a regressão é boa. E para calcular o R2, eu preciso entrar nesse conceito da ANOVA. Tá? O que a ANOVA faz? Ela pega basicamente... Toda vez que eu desloco x daqui para cá, eu quero ver quanto que foi explicado pela reta no movimento e quanto foi erro. Então, por exemplo, o y de verdade deu aqui, né? Deu lá em cima.
né? O y de verdade está aqui. Eu tenho um erro em relação à reta. A soma quadrática de todos esses erros chama Sum of Square Error, ou SSE. Tá? E a variância explicada, né? Ou seja, x veio daqui para cá, e a reta me explicou essa variação, isso chama Regression Sum of Square, ou RSS. É a variância explicada de y que foi explicada por x. RSS mais SSE é a variação total de y. Parte explicada, parte foi erro do meu modelo. Perfeito? Quanto menor o erro do meu modelo, maior o RSS. Maior o RSS, a maior a proporção do RSS sobre SST. O meu R2 do teste vai ser o quê? RSS sobre o S dividido pelo SST. Qual que é o máximo R2 que eu vou ter? 1. Quando que vai ser 1? Quando o RSS for igual a SST. Quando que a RSS vai ser igual a SST? Quando não tiver erro. E quando não vai ter erro? Quando todos os pontos caírem na reta. Ok? Outra forma de olhar para o teste é o chamado Standard Error of Estimate. Aí não precisa entrar muito no mérito, tá, para a prova do CGA, mas basicamente o SEE é a raiz do Sum of Square Error, que a gente viu inicialmente, dividido por n-2, tá? Que é basicamente o número de graus de liberdade quando você está falando de uma regressão linear simples, que basicamente é o que sobra para o erro, né? Basicamente é todos os graus de liberdade, n, menos 1x1 menos 1 intercept, que eu usei, né? Menos uma intersecção. Por isso dá n menos 2 graus de liberdade para uma regressão linear simples. Né? Regressão linear simples é aquela que só tem 1x1. Se eu tivesse x1 e x2 para provar y, seria uma regressão linear múltipla. E aí teria n menos 3 graus de liberdade aqui. Tá? Como eu tenho regressão linear simples, eu tenho 1x1 e tenho uma intersecção que foram usadas para modelar. Então sobraram n menos 2 graus de liberdade para o erro. Ok? Mas no final, o que é esse tal de SEE? Basicamente uma medida de acurácia. Quanto menor o SEE, significa que os pontos caíram mais perto da reta. Tá? Já falamos do R2, já falamos que o R2 é RSS sobre SST, e só e tão somente só para uma regressão linear simples, se eu tirar a raiz do R2, eu descubro a correlação entre x e y. Tá? Por que eu digo tão e tão somente só para a regressão linear simples? Porque se y não dependesse só de x, dependesse de um x1 e de um x2, essa correlação não ia me dizer nada. Tá? Tirar essa raiz do R2 não ia me dizer nada para a regressão múltipla. E aí uma regressão frágil? O que é uma regressão frágil? É uma que tem um R2 baixo e um SEE alto, ou seja, eu não explico bem y baseado em x e ainda erro pra caramba, eu tenho um SEE alto. E o que seria uma tremenda regressão boa? Um R2 alto, boa parte da variação de y foi explicada por x, e um SE baixo, várias vezes o ponto caiu na reta. Várias vezes a reta passou pelos pontos, eu tenho acurácia, eu tenho precisão. Tá? Limitações de regressão. Né? Relações mudam com o tempo. Às vezes é algo que funcionava no passado, pode não funcionar mais no futuro. Né? Segunda dificuldade de aplicação. Né? Como especificar que variáveis usar como x? Né? Qual que é o melhor x que eu deveria usar? Então, dificuldades assim que vão existir. E a terceira dificuldade, basicamente, é a indústria de investimentos. Né? À medida que vários membros do mercado passam a ter acesso a esses modelos de regressão, passa a ser mais difícil ganhar dinheiro com as previsões futuras, porque todo mundo vai prever o que vai acontecer, as pessoas vão disputar o mesmo retorno, vai ficar mais difícil ganhar dinheiro. Regressão múltipla eu vou passar bem rápido, porque basicamente é um subcaso da regressão linear simples. Né? Quer dizer, desculpa, a regressão linear simples é uma particularidade da regressão múltipla. Né? Então, o que seria a regressão múltipla? Eu não tenho só x1, eu tenho x2, x3, x4, x5, eu tenho várias variáveis usadas para explicar y. Então, em vez de usar o petróleo só para projetar a Petrobras, eu poderia usar o petróleo, eu poderia usar o preço da gasolina, eu poderia usar, sei lá, eu poderia usar nível de produção da Petrobras, eu poderia usar várias informações micro da empresa.
Fica mais fácil, às vezes a gente até para usar como exemplo o PIB dos Estados Unidos. Então, eu quero projetar Y, que é o PIB dos Estados Unidos. Eu posso usar a produção industrial americana, X1. Eu posso usar o número de desempregos nos Estados Unidos, X2. Eu posso usar o nível de taxa de juros americana, X3. Então, eu posso usar várias variáveis que, dado o input delas, vai me dizer se o PIB vai ser forte ou o PIB vai ser fraco. Tá? Muito parecido com a regressão simples. Tá? Aqui um exemplo que a gente passa, que é o HFR, Índice de Hedge Funds Americanos. Foi feito o exercício que o HFR foi explicado por 3 vetores: ações small caps, títulos de crédito corporativo de alto risco, high yield, e mercados emergentes. Esses 3 fatores, X1, X2 e X3, foram fundamentais para explicar o retorno dos hedge funds nos Estados Unidos. Tá? Isso é uma regressão múltipla com essa carinha aqui. Tá? Poderia fazer testes de coeficientes sobre a regressão, testar o coeficiente B1, testar o coeficiente B2, assim como fizemos para a regressão simples. Tá? Então, basicamente, é só um pouco mais complexo, porque eu não tenho só um X1, eu tenho um X2, eu tenho um X3, eu tenho várias variáveis independentes sendo usadas. Tá? Aí não precisa entrar muito no mérito da questão em si, mas foi um exercício que foi feito de janeiro de 94 a 2001, foram 93 meses de exercício de cálculo de retorno do HFR. Tá? A gente vai dar uma olhada um pouco mais como foi feito esse exercício, mas basicamente introduzindo um conceito novo, tá? O conceito do p-value. Tá? Quem que é o tal do p-value? O p-value basicamente é a significância do teste, né? É a menor significância onde eu consigo continuar rejeitando a hipótese nula. Parece estranho ouvir esse conceito, mas o que está por trás do p-value? Se o p-value for do coeficiente B1, por exemplo, o p-value do coeficiente B1 for menor que o alfa do teste, automaticamente eu rejeito a hipótese do coeficiente C0. Tá? Então, o p-value é o menor alfa de um teste de hipótese, onde eu posso levar esse menor alfa e continuar rejeitando a hipótese nula. Né? Então, a lógica do p-value, eu vou concluir exatamente a mesma coisa que eu concluiria fazendo o teste de P ou o teste de Z. Tá? Quanto maior o Z, se Z é maior que Z crítico, eu rejeitava a hipótese nula. Aqui, se p-value for menor que o alfa, significa que para um alfa de 5% e o p-value for 1, eu rejeito a hipótese nula. Se o p-value for 10 e o alfa do teste for 5, eu não rejeito a hipótese nula. Tá? Como é que eu posso usar isso numa regressão? Olha aqui, por exemplo, a regressão do HFR. P-value de todos os coeficientes. Da intersecção, do coeficiente do Shire Small Cap, do High Yield e do Emerging Markets. Tá? Se eu quiser fazer um exercício para um alfa de 5%, quero ver qual é o coeficiente da regressão existe, ou seja, qual o coeficiente da regressão não vale zero. Tá? Qual o coeficiente da regressão não vale zero para 5% de confiança, esse rejeita a hipótese nula, esse rejeita a hipótese nula, esse rejeita a hipótese nula. Esse tem 13,7%. É maior que o alfa. O p-value maior que o alfa, para um alfa de 5%, o high yield não seria usado para explicar o meu modelo do HFR. Eu não conseguiria rejeitar a hipótese que o coeficiente vale zero. Tá? Então, o p-value é muito útil para a regressão múltipla, porque basta eu ter o p-value de cada coeficiente e testar para o alfa de 5, para o alfa de 10%, para o alfa de 1. Então, por exemplo, um alfa de 15%, todos os coeficientes da regressão são úteis no meu modelo. Para um alfa de 5%, o coeficiente high yield, não consigo rejeitar a hipótese que esse coeficiente é zero. High yield morre no meu modelo para um alfa de 5%. Então aqui eu posso testar o coeficiente de todo mundo, o coeficiente de todos eles, do mesmo jeito que a gente fez para a regressão linear simples. Tá? Aqui é um exercício exatamente igual ao que a gente fez para a regressão linear simples, provando que small cap é importante e rejeita a hipótese nula do coeficiente dele ser zero. Tá? Um estudo de sensibilidade, quanto que uma variação de 1% do Wilshire impactaria o HFR, quanto que 1% de variação do Emerging Markets impactaria o HFR. Posso fazer um teste de unicaudal também, testar qual a chance do IFC, que é o de Emerging Markets, ser menor que 0,08, qual a chance do coeficiente da regressão ser menor que 0,08. Posso fazer um teste não contra o zero, né? A gente já vai, quando fala de regressão, a gente testa muito ele contra o zero. Mas nesse caso não, eu posso testar contra 0,08, não tem problema. Tá? Então aqui, por exemplo, pego que o coeficiente que foi dado na questão é 0,101. Né?
Deixa eu apertar minha setinha aqui. Então, 0,101. Quão longe está de 0,08 por unidade de desvio? Está a 1,2 desvios do 0,08. Para 5% unicaudal, o T crítico é 1,65, 1,2 é menor que 1,5, não consigo rejeitar a hipótese nula. Ou seja, não consigo provar que o coeficiente é maior que 0,08. Ok? Não consegui provar a hipótese alternativa. Eu falhei em rejeitar a hipótese nula, tá? Porque o T do teste foi menor que o crítico. Então assim vai, tá, pessoal? Dá para calcular de várias formas possíveis. Uma questãozinha que poderia ser, se small cap subir 10%, high yield der 3% e emerging markets cair 2%, quanto que seria o retorno dessa indústria de hedge funds? Seria aproximadamente 3,7%. Olha que bacana isso, quer dizer, se essa minha regressão for válida e eu confiar nela, eu não preciso conhecer cada hedge fund da indústria para dizer quanto que na média eles dariam, né? Quanto que basicamente seria o retorno daquela classe de ativo no ano. Tá? Então, premissas da regressão múltipla são um pouco mais complexas do que a da regressão simples. Basicamente, a complexidade maior que surge é vários daqueles componentes X1, X2, X3, small cap, emerging markets, high yield, não podem ter correlação entre si. Tá? Se eles forem correlacionados, ou for uma combinação linear, um é uma combinação linear dos outros dois, e assim vai, a gente vai ter um problema que chama multicolinearidade, regressão múltipla, tá? E multicolinearidade vai dar conclusões erradas em vários testes que a gente for calcular. Posso também ter uma nova, né, a tabela de análise de variância, né, para também uma regressão múltipla. Posso também ter um R2 para uma regressão múltipla. Tá? Posso também fazer um teste que é muito pouco usual em qualquer outra parte da matéria, mas que é um teste chamado F-Statistic, que é um teste que as pessoas fazem para fazer um teste de significância dos coeficientes da regressão, mas testando todos de uma vez. Imagina uma regressão que tenha B1, B2, B3 e B10. 10 coeficientes de X1, X2, X3, X4, X5, X10. Eu posso querer testar todos de uma vez, né? E eu uso esse teste de F-Statistic, né? Uma outra funçãozinha que estamos aprendendo, né? Já aprendemos a Z, que é a função para distribuição normal, já aprendemos o T, que é a T de student, agora estamos aprendendo a função F. Tá? E basicamente a função F, o que ela faz? Ela testa todos os coeficientes da regressão, se são zero como hipótese nula. Se eu rejeitar isso, eu concluo que pelo menos um dos coeficientes da minha regressão é diferente de zero. Tá? Esse teste vai ser muito útil, acho que não cabe muito para a prova do CGA, mas é um teste que é usado também para multicolinearidade. Tá? Um dos problemas quando você tiver combinação linear entre x1, x2, x3, x4, quando parecer que é o mesmo efeito sendo pego por formas diferentes, por exemplo, botar petróleo e gasolina. O petróleo e a gasolina X1, X2 tem mesmos efeitos econômicos ali dentro. Então é uma combinação de alta correlação, botar os dois como X1 e X2. Quando eu faço isso, os dois dividem força, né? É o efeito da multicolinearidade numa regressão múltipla. Então os dois dividem força, o que vai acontecer? Vai parecer que os dois coeficientes de B1 e de B2 são frágeis, né? E eu vou ter que usar o teste de F para dizer, um deles não é. Né? O teste de F vai me ajudar para concluir isso, que pelo menos um dos coeficientes é significante. Esse vai ser um teste usado para identificar a multicolinearidade de uma regressão múltipla, mas não é foco para a prova do CGA. Tá? Se eu tivesse a tabela da nova, basicamente ele seria calculado dessa forma, bem complexo a fórmula, mas seria usado especificamente para a multicolinearidade. E para a gente fechar o modelo de regressão, séries temporais. Né? Basicamente, séries temporais é um caso particular de regressão. Né? Porque regressão eu faço y é igual a b0 mais b1x1. Né? Séries temporais vai ser algo do tipo y é igual a b0 mais b1 vezes t. Ou seja, em vez de botar a outra variável x, eu vou estudar o exercício ao longo do tempo. Né? Então, são séries que são chamados modelos de tendência, porque o tempo vai me dizer para onde a série vai. Né? Ou chamados modelos autorregressivos, que é o passado da variável me ajuda a explicar o futuro dela. Séries trimestrais clássicas são vendas no varejo, inflação, são vários tipos de exercícios que apresentam a recorrência ao longo do tempo. Né? Então, o primeiro trimestre do ano tem uma característica de
as séries de inflação reagindo da mesma forma. Os últimos trimestres do ano são muito parecidos os resultados de vendas no varejo de várias empresas. Né? Então, séries temporais são ativos que o tempo me ajuda a entender para onde ele vai. Né? Basicamente, é isso que está por trás de séries temporais. Né? Tá aí a cara clássica, né? de um tipo de modelo de tendência. Y de T é B0 mais B1 de T. Se eu entro T igual a 3, eu vou descobrir quanto que Y vale no momento 3. Né? Então, que bacana se eu conseguir descobrir ativos que tenham essa dependência direta do tempo. E aí, finaliza aqui um exemplo que você pode fazer, né? Numa série de inflação clássica. Tá? Você pode ter ela de janeiro de 95 a dezembro de 2008. Cada mês é conta 1 na minha sériezinha. Ele te perguntar quanto que vai valer o ativo, quanto que vai valer a inflação em janeiro de 2009, vai ser o mês 169. Basta eu botar 169 na série, eu vou descobrir que a inflação vai ser perto de 2,1235. E se eu quiser descobrir em fevereiro de 2009, basta substituir 170 na série, que é o mês 170. Dado que a série começou em janeiro de 95 como mês 1. Eu posso pedir para você qual a diferença de inflação entre fevereiro e janeiro. Então eu calculo o Y de 170 e subtraio o Y de 169. Vai ser a diferença de inflação entre fevereiro e janeiro. Deu uma queda de inflação entre esses 2 meses. Menos 0,0132. E séries log linear, né? Por exemplo, preço de commodities, contratos futuros, tem vários ativos que têm relação exponencial com o tempo. Tá? Se eu for olhar isso não é uma regressão linear, porque é exponencial a relação entre Y e T. Então, eu não posso resolver esse tipo de questão? Posso. Basta tacar o LN de um lado e LN do outro, que eu passo a estudar uma série LN de Y de T, vai ser uma regressão linear B0 mais B1 de T. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu vou estudar a série do LN. Né? Então, quando eu calcular no instante t igual a 10, t igual a 12 ou t igual a 15, eu tenho que lembrar depois de elevar e elevado a esse número para descobrir quanto que vale o y. Se eu não fizer o e elevado a isso, eu vou errar a questão. Tá? Então, vamos ver um exemplo prático aqui. Você faz uma série log linear, né? que fica 5.01 mais 0,095 em t. O que eu vou ter que fazer? Calcula para o t igual a 1, calculo para o t igual a 2, e se ele perguntar qual a diferença entre y2 e y1, não vai me cometer a besteira de fazer isso menos isso. Porque isso menos isso não é o que a questão está te pedindo. Ele está te pedindo a diferença entre y2 e y1, não entre ln de y2 e ln de y1. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando terminar é calculo o y1. Y1 vai ser e elevado a isso, certo? Dá 16484. E y2 vai ser e elevado a 5.200. 181. Então, o que você vai responder na questão? Qual a diferença entre y2 e y1? 181 menos 27,27 menos 164,84. Posso até, inclusive, calcular a taxa de crescimento da série fazendo isso, né? Que é calcular o retorno de y1 dividido por y2 dividido por y1 menos 1. E ver o nível de retorno da taxa de crescimento da série, né? Que pode ser checado, inclusive, pela conta do exponencial, que vai ser e elevado ao coeficiente, né? Que a gente usou aqui na questão anterior. Né? Se a gente for voltar aqui no slide, o que dava 0,095 aqui na nossa questão? O coeficiente da regressão, que é exatamente a taxa de crescimento. Né? Se você quiser ver qual que é a taxa de crescimento da série, é só passar o e para o lado de lá. Então vai dar e elevado a 0,095 menos 1, 0,0997, que é exatamente quanto que o y1 cresceu para y2 em um período. O que a gente fez com esse artifício? Né? Se eu tivesse uma série que tivesse essa reação exponencial, né? Repara, né? O que a gente fez foi fazer isso. Né? Eu tinha y exponencial ao longo do tempo. Ao tacar o ln dos dois lados, eu transformei numa reta. Agora eu posso trabalhar a regressão linear. E aí, só para a gente finalizar as séries temporais, é um caso muito particular, particularmente é tão particular que eu acho de baixa probabilidade de chance de cair na prova do CGA,
mas vale a pena a gente passar, que são os modelos autorregressivos. Tem um nome muito feio, né, a palavra autorregressivo, mas nada mais eu uso o retorno do passado do ativo para provar o futuro desse ativo, né? Então aqui eu pego quanto que foi as vendas no varejo da empresa no trimestre passado para prever o trimestre de agora? Quanto que foi 2 trimestres atrás para prever esse trimestre de agora? Quanto foi P trimestres atrás para prever o trimestre de agora? Então eu quero prever o futuro baseado nos trimestres ou nos períodos passados da variável, tá? Então é uma série temporal, porque eu estou olhando ao longo do tempo, com a diferença que eu estou usando a própria variável, a variável aqui, vamos dizer, o nosso y da questão é igual à variável independente, só que transladado no tempo, né? Você vê que é em T-1, em T-2, em T-P. Tá? Esse é um modelo regressivo de ordem P. Por que de ordem P? Porque eu precisei voltar P períodos atrás, né? Para chegar a montar minha fórmula da regressão. Então, basicamente, qual que é o processo de uma regressão, um modelo autorregressivo? Eu te dou uma formulazinha como essa, né? Como essa primeira aqui, e eu te pergunto, quanto que vale x2? Tá? Então, para calcular x2, eu boto x0 e descubro x1. Né? Boto x1 de novo aqui, descubro x2. Boto x2 aqui, descubro x3. Boto x3 aqui, descubro x4. É um processo que a gente chama de retroalimentação ou feedback. Né? Então, o modelo autorregressivo, você calcula y, volta para o x. Calcula y, volta para o x. E aí, assim você vai evoluindo ao longo do tempo na série. Por isso que é um modelo chamado de autorregressivo. Porque eu volto no passado, calculo o futuro. Pego esse futuro e calculo o outro futuro. E vou indo assim para frente. Tá? Ponto importante, tá? Para modelos autorregressivos, a gente precisa de um conceito que chama covariância estacionária. O que é a tal da covariância estacionária, sendo bem simplista? Eu preciso ter reversão à média. Tá? Séries para eu usar o passado para prever o futuro só serve se a série tiver reversão à média. Tá? Séries de tendência crescente ou séries exponenciais não dá para fazer modelos autorregressivos. Tá? Aqui até um detalhamento mais técnico, como é que eu calculo o nível de reversão à média? Basicamente eu pego o intercept, a intersecção, e divido por 1 menos o coeficiente. Essa conta vai dar exatamente o nível de reversão à média. Tá? Então, se o número der 14, significa que toda vez a série vai ficar passando em volta do 14. Por exemplo, aqui na nossa regressãozinha que a gente fez na questão anterior, calculo o MRL, descubro que dá 0,6156. Se a série estiver agora em 0,60, o que eu posso concluir? Que ela tem uma tendência de subir, que ela vai ter que passar de novo pelo MRL. Né? E se a série tivesse em 0,65? Ela tem uma tendência de cair, porque ela de novo vai ter que passar pelo MRL em algum momento do tempo. Tá? O MRL basicamente seria a média, onde os ativos vão ficar circulando em volta dele. E aí, o último slide aqui para a gente terminar. Autorregressivo é uma característica que existe principalmente em vendas do varejo, né? Que é aquele negócio de final de ano as vendas aceleram, né? De empresas que lidam com cliente pessoa física, né? Que estão comprando as compras de Natal e tudo. Né? Então, modelos autorregressivos apresentam muitas vezes a tal da sazonalidade. Tá? Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, muito no detalhe técnico, porque eu acho que não é foco, mas a sazonalidade apresenta efeitos que você faz estudos estatísticos que mostra uma altíssima correlação entre o passado da variável, né, com períodos atrás, né, com N períodos atrás. Então, por exemplo, aqui nessa minha série, repara que 12 períodos para trás, né, toda vez que eu olho a série 12 períodos para trás, tem uma força muito grande de correlação entre as coisas, né, entre os resultados. Então, as vendas de 12 meses atrás são muito importantes para explicar o presente. Tá? Então, como é que eu resolvo o problema da autocorrelação? Eu basicamente incluo o lag, incluo esse X de T-12. Tá? Porque se eu tenho grande correlação com 12 meses atrás, eu coloco o lag de T-12. Porque toda vez, 12 meses para trás é importante para explicar agora. Né? Então, é um pouco mais ou menos o que acontece com a sazonalidade. Tá? A sazonalidade ela identifica uma força muito maior do que as outras correlações. Quando aparece a sazonalidade, você vê o número dá 8. Né? Outras dependências acabam ficando perto de 3, 2, 4, 5. Quando o número dispara muito frente ao resto, é um sinal da sazonalidade. Tá? O que eu faço para corrigir ela? Adiciono lá o
o terminho aqui, ó, T-12, né? Ou seja, a minha regressão que tinha T-1, eu agora vou botar uma regressão mais complexa. Eu vou ter o termo de T-12 para eliminar a sazonalidade da série. Sazonalidade, que é essa recorrência de coisas ao longo do tempo, né? Em mesmas épocas. Aí tem só um exercíciozinho de substituição simples de conta, tá? Quando eu adiciono a sazonalidade para resolver o teste. Bom, vamos entrar na parte final aqui da matéria, que é falar da análise técnica. Basicamente aqui a gente termina, né, a parte de distribuição normal, probabilidade, estatística, teste de hipótese, toda essa parte que é o grosso desse ferramental estatístico nosso, né, e regressão também, né, que é essa parte final que a gente deu agora da parte estatística, para abstrair um pouco mais e ver um pouco desses estudos de grafismo, né? E basicamente o grafista, né, a análise técnica, ela parte muito de um princípio da gente olhar o preço do ativo para prever o futuro do que vai acontecer com uma ação ou com uma commodity, né? Ou seja, eu preciso da série de preços para ver para onde vai, né? Eu preciso da série de volumes para tentar definir para onde vai esse ativo, né? Basicamente, se a gente for olhar, difere muito do conceito de análise fundamentalista, né? A análise fundamentalista é aquela que olha o balanço da empresa, olha a EBITDA, vai visitar o dono da empresa, vai conhecer o modelo de negócio e depois o analista projeta se é para comprar ou para vender, baseado em fluxo de caixa, baseado em uma série de coisas. O grafista é bem diferente disso, né? O grafista, basicamente, que faz análise técnica, ele olha só o comportamento de preço e muitas vezes de volume do ativo e ele parte do princípio que a oferta e a demanda ditam para onde vai as coisas. Então, se por alguma razão tem gente comprando um papel, esse papel vai subir, né? Então, se esse papel subir, eu vou olhar para o preço e vou ver que eu tenho que comprar também, né? Então, é tão simples como acompanhar a evolução dos preços e se, de fato, o preço de um papel incorpora todos os movimentos racionais e irracionais de um ativo, é só olhar para o preço que ele vai me dizer o que eu deveria fazer daqui para frente, tá? Principais diferenças, então. A análise fundamentalista, basicamente eu vou tentar justificar o preço de uma ação baseado em informações mais concretas, mais fundamentais, mais de balanço, mais de contabilidade, né, mais de características qualitativas da empresa, né? O analista técnico ele vai ficar procurando sinais, né, sinais de relação de movimentos ou de aumentos de volumes ou retas que definam que a demanda naquele ponto vai equilibrar a oferta. Ele vai tentar criar padrões que se repetem ao longo do tempo. É isso que o grafista vai tentar fazer. Então, basicamente, a oferta e demanda é uma grande variável, né, que dita preço. O preço é determinado por oferta e demanda. Então, se eu olhar o preço incorpora essas duas coisas. Segunda premissa importante para a análise técnica: todas as informações têm que ir para o preço, né? Ou seja, informações não publics, né? Informações materiais, informações que sejam de cunho relevante para a empresa, vão sensibilizar preço. Tá? Esse é um conceito primário que, se o preço não for sensibilizado por alguma informação, operar o preço daquela ação não vai ser muito interessante para ganhar dinheiro, né? E outro ponto que a análise técnica se destaca da análise fundamentalista é a capacidade de incorporar, tá, características irracionais. Muitas vezes os investidores saem vendendo as ações por razões irracionais, né? E o fundamentalista não entende, porque ele fala, por que estão vendendo? E o grafista basicamente entende que muitas vezes o preço se comporta de forma irracional. Então, se uma ação está caindo por alguma razão e se demonstrar uma tendência de queda, o grafista vai tentar capturar isso vendendo o papel, tá? Então, essa é uma outra diferença muito grande. O fundamentalista não consegue capturar irracionalidade. O grafista admite que irracionalidade sensibiliza preço, né? Vendas sem lógica nenhuma. Tá? A análise técnica é a principal vantagem, é bem óbvio, porque ela é simples, rápida e de baixo custo, né? A principal desafios se informações não forem para o preço do papel, é um problema para mim, porque o preço não vai refletir tudo que está acontecendo na empresa. Mercados que forem manipuláveis, o meu preço vai ficar funcionando com saltos, né? Então, mercados manipuláveis, eu não vou conseguir capturar pelo preço, né? E no final tem um grande desafio da análise técnica, que é a grande subjetividade, né? Porque a gente vai ver alguns modelos aqui para frente,
Tem modelo que vai dizer que é para comprar, vai ter modelo que vai te dizer que é para vender. Você vai ter que decidir qual modelo você vai querer acreditar. E aqui os principais, a gente vai passar bem rápido os principais modelos. O mais comum de todos é o bom e velho média móvel. Tá? Você particularmente pega a média de preço de um ativo dos últimos N dias, 20 dias, 30 dias, 90 dias, e fica vendo se o preço está acima ou abaixo dessa média longa, né? Dessa média de N períodos para trás. Quando o preço está acima, tem uma tendência de você querer vender. Quando o preço está abaixo, tem uma tendência de você querer comprar. Aqui, basicamente, média móvel está usando o bom e velho conceito de distribuição normal, né? Quando está abaixo da média, provavelmente vai subir para a média. Quando está acima da média, provavelmente vai cair. Eles usam muito essa lógica de média móvel. Um dos modelos que é conhecido na indústria é o chamado MACD, que é o Moving Average Convergence and Divergence Indicator, né? Que basicamente faz uma relação entre a série de 26 dias para trás e a de 12 dias para trás. Né? Ele faz a diferença entre essas duas séries de médias, tá? E compara contra a série de 9 dias. Tá? Não me pergunte de onde nasceu o 26 e o 12 dias, comparado com o de 9 dias. Basicamente, ele nasce da lógica de você ter tentativa e erro. Né? Grande parte desses modelos nasceram de tentativas em várias séries e vejam que tipo de modelo deu dinheiro no passado. Então, por isso que às vezes você vê o 26 e o 12 comparado com o 9 e fica estranho de onde nasceu esses números, mas basicamente foram tentativas que foram feitas em várias séries de preços de ações no mundo inteiro e modelos que ganharam dinheiro pelo backtest do gráfico, né, do exercício aqui. Aí tem basicamente as lógicas dos envelopes, né, que são médias envelopes, são par de linhas conhecidas como bandas de trading, né, que você fica negociando. Bateu na banda de baixo eu compro, bateu na banda de cima eu vendo. Né? Então, os envelopes são como se fosse uma distribuição normal com um desvio para baixo, um desvio para cima. Né? Que são bandas de preços paralelos ali em relação a médias. Né? Tá? Essas bandas, muita gente faz e chama na indústria de Bollinger Bands, né? Ou bandas de Bollinger, né? Que basicamente é a lógica de distribuição normal. Eu calculo a média de 20 dias de uma série e jogo 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo. Toda vez que o preço tocar 2 desvios para cima, eu vendo. Toda vez que o preço tocar 2 desvios para baixo, eu compro o papel. Tá? Então é bem simples essa lógica de Bollinger Bands e bem usual na indústria. Tá? Aí tem outros exercícios parabólicos, ou também chamados SAR, que basicamente são curvas que vão sendo traçadas em volta do preço da ação para te dar uma noção de direção para onde está indo a série, né? Para se ela está convergindo, se ela está divergindo, mas basicamente muito pouco usual. Né? Outro tipo de indicador é o chamado movimento direcional, que é para tentar capturar se a série, né, olhando para T-1 períodos para trás, né, para T-1 dia, se a máxima e a mínima, quando é que elas estão fechando, né, a máxima e mínima de preço do papel, para tentar ver se essa série está numa tendência de alta, tendência de baixa. Né? Então, muita gente usa esse tal de os movimentos direcionais. Outro indicador de reversão, de reversão à média, esse sim, muito usual, muito mais do que o SAR, muito mais do que o parabólico, né? Muito mais até mesmo do que essas séries direcionais que a gente olhou, é o índice de força relativa. Né? Basicamente, esse indicador ele é um indicador que é um indicador de reversão à média e que ele tem bandas entre 30 e 80, né? Bandas entre 20 e 80, 30, 70, que basicamente quando esse número toca 30, o analista compra o papel. Quando esse número toca 70, o analista vende o papel. Tem gente que trabalha entre 20 com 80. Tocou 20 eu compro, tocou com 80 eu vendo. O que está por trás da fórmula do RSI, que é do índice de força relativa? Basicamente está uma lógica de avaliar quando o mercado está subindo, ou seja, quando o mercado sobe, eu somo as altas e divido pelas vendas em módulo, né? Quando o mercado cai. Então eu pego quando está subindo em módulo, dividido por quanto está caindo em módulo. Né? Então se o mercado estiver muito bullish, muito otimista, toda vez que sobe, sobe com muito mais potência do que quando cai. Então esse indicador vai dar alto, quando o mercado está otimista demais. Tá? Quando o mercado está pessimista demais, o que vai acontecer? Quando sobe pouco, quando cai muito. O RSI vai dar baixo, né? Vai dar um número baixo.
Então, quando o mercado está pessimista demais, o grafista vai falar, pô, está pessimista demais, agora que eu tenho que comprar. E quando o mercado está otimista demais, o grafista vai falar assim, então o mercado agora já está muito overbought, que eles chamam, né? Que o mercado está muito caro. Quando o mercado está otimista demais, está caro, bate no 80, esse índice bate 80, o grafista vai e começa a vender a ação, tá? Porque significa que o mercado está muito eufórico. Quando sobe, sobe muito, quando cai, cai pouco, o mercado é eufórico. O grafista contrarian, né, que é o cara que opera contra o mercado, ele começa a vender a ação quando bate no 70 ou quando o RSI bate no 80. Tá? Índice estocástico também é muito conhecido na indústria. O que ele faz? Ele fica acompanhando o preço mínimo e o preço máximo da ação e fica vendo o fechamento do papel. Né? Então ele pega o mínimo e o máximo de N dias para trás e fica vendo se o fechamento do papel, o último preço do papel, está tocando as máximas. Né? Então quando esse percentual K, né, percentual K estocástico, né, que é essa relação dessa formulazinha, toca 80, toca 70, esse número, 70%, significa que o fechamento está quase tocando nas máximas dos N dias para trás. Tá? Se o fechamento está sempre fechando nas máximas do dia, do N dias para trás, pode ser que o mercado está muito otimista demais, que o mercado está eufórico demais, e o grafista vai entender isso como um sinal de ficar vendido. Né? Porque eu ia falar, o mercado já está otimista demais, não tem como ganhar dinheiro, é melhor ficar vendido. E quando esse percentual K fica muito baixo, significa que o mercado está fechando sempre nas mínimas. O mercado fechando nas mínimas, o grafista acha que o mercado está bearish, ele fica bullish, ele entra comprando o papel. Indicadores de volumes são muito usuais, principalmente em ações de baixa liquidez. As pessoas usam esse indicador para ver se tem alguma informação, insider information, algum tipo de movimento que aumentou a negociação do papel. Então eles ficam acompanhando muito o volume das empresas para ver o nível de volume. Né? Eles olham muitas vezes a média móvel do volume para ver se tem algum tipo de média ponderada de volume, para ter uma noção de preço associado ao volume que foi negociado. Né? Então ele pega o preço e multiplica pelo volume do dia para ver se aquele preço é representativo ou não para a minha série histórica. Tá? Enfim, é isso. A gente conclui aqui o currículo. Né? A análise técnica, no geral, tem baixas número de questões que caem. A prova acaba concentrando muito em distribuição normal, acaba concentrando muito em intervalo de confiança, acaba concentrando muito em cálculo de retorno esperado, retorno histórico, acaba caindo muito em fluxo de caixa, NPV, né, o valor presente líquido, TIR. É uma matéria muito robusta, são 174 slides, né, a parte inicial é muito mais para te dar um insumo, né, é muito difícil cair uma questão de juros simples, juros compostos na prova, não é foco, aquilo ali é só a base para você poder fazer a questão de fluxo de caixa com confiança. Né? Então, são 174 slides, é uma matéria bastante densa, mas foca nesses principais temas que eu acabei de falar. Bom, boa prova a todos e bons estudos.